temperatura 30 graus. O relé ligado aqui. Aqui o sistema completinho, vou mostrar. Eu vou mostrar aqui agora um sistema de controle e automação em sala limpa. Vou falar sobre a instrumentação e sobre a amostragem desse sistema. É um sistema usando sensor de umidade e temperatura. Ele faz a medição, coleta os dados e ativa um climatizador a partir de uma determinada temperatura detectada. E imprime também numa tela LCD as informações necessárias para esse sistema. Essa é a placa utilizada para controlar o sistema, da qual eu enviei o código onde eu escrevi os algoritmos. Aqui está a protoboard, uma matriz de contatos, onde eu fiz o esquema elétrico, montei o esquema elétrico. O sistema está conectado a esse visor LCD, que vão mostrar os dados da amostragem. Nesse caso aqui vão ser os dados da umidade do ar e da temperatura, mas isso pode ser usado também com medidor de pH, né, para medir a acidez, por exemplo, de um líquido, né, pode ser usado para isso também, e para diversas outras instrumentações, como sensor de gás e por aí vai. Esse sistema está conectado a esse relé aqui, é um módulo relé, e esse relé vai servir para ligar o climatizador aqui do sistema de sala limpa. Esse componente é o sensor de temperatura e umidade utilizado aqui nesse projeto. Ele é o DHT11. O DHT22 seria um pouco mais preciso que esse, só que ele é um pouquinho mais caro. Então, para reduzir o custo do projeto e por ele ser também um protótipo, eu utilizei esse sensor que é um pouquinho mais barato. Em um sistema de amostragem, nós temos a entrada, que são os produtos a serem analisados, que podem ser líquidos, podem ser vapores, gases. Eles passam por um detector, nesse caso aqui é o sensor de umidade, e ele tem uma saída. Depois nós temos a etapa do tratamento eletrônico, que eu vou mostrar aqui. Como esse sensor funciona, que é no caso do projeto aqui. Aqui seria uma amostragem do ar, né? O ar, como nós sabemos, ele é composto por alguns gases, mas eu não vou entrar nesses detalhes. O que é que o sensor faz? Ele detecta o vapor de entrada de água, medindo a resistência elétrica entre dois eletrodos. Dentro desse sensor aí, ele tem um termistor, o sensorzinho de umidade, então seria a resistência entre esses dois componentes aí dentro dele. E ele tem um microcontrolador, que é um MCU 8-bit, dentro desse bichinho azulzinho aqui. Correto? A pinagem dele, eu vou virar a câmera aqui para mostrar um pouco melhor. Então, da esquerda para a direita, o primeiro pino dele é o pino da entrada de tensão elétrica. O pino do meio, que é onde eu coloquei esse resistor em série com ele, isso é indicado pelo datasheet. Aqui é onde são enviados os dados. Ele está conectado na pinagem digital, aqui no pino 9, aqui na placa. Obviamente, essa configuração de pinagem é realizada lá no código, que é enviado aqui para a plaquinha. Eu fiz, obviamente, essa configuração. E aqui é o terra. É o aterramento desse componente. Esses LEDs são para indicadores o vermelho é o alerta quando a temperatura está alta. Aí ele já indica o alerta e acende o LED. O LED amarelo, ele acende quando está com a temperatura moderada, né? Nesse caso eu coloquei para ser abaixo de 25 graus. Aqui quando a temperatura está acima de 28 ele já acende, né? Porque eu tinha montado esse projeto para funcionar acima de 30 graus, depois eu coloquei acima de 33 graus. Só que como a cidade aqui que eu moro é muito quente, eu vou colocar para ele acender acima de 28 graus mesmo. E o verdinho só acende quando está abaixo de 20 graus Celsius. E nós temos agora a saída. O que acontece? O microcontrolador, ele converte, eu falei que ele tem um microcontrolador MCU de 8 bits.
O que ele faz? Ele converte as medições de temperatura, né? Ele armazena os coeficientes de calibração e controle de transmissão do sinal de dados entre o sensorzinho aqui, né? Entre o DHT11 e o Arduino aqui. Um detalhe importante aqui, ele utiliza uma fórmula, o R é igual a P sobre PS vezes 100% no caso. A pressão parcial do vapor d'água sobre pressão de vapor de saturação vezes 100. Essa que é a fórmula utilizada nesse aqui. Esse cabinho aqui, que eu tinha mostrado aqui, no pino aqui, no segundo pino da esquerda para a direita, é o que envia os dados para o Arduino. Agora que entra o pulo do gato, porque nesse sistema estão declaradas as variáveis para ele funcionar, as bibliotecas do próprio Arduino, que é para reconhecer tanto o LCD quanto o módulo relé, e tem as bibliotecas também do sensor de umidade e temperatura. E na configuração do código, no void setup, eu defini quais são os pinos utilizados, tanto a pinagem dos LEDs, quanto a pinagem do LCD, a pinagem do sensor de umidade e a pinagem do relé que vai ligar o climatizador. Aqui eu já vou mostrar o sistema funcionando. E à medida que eu for mostrando o funcionamento disso aqui, eu explico o laço do sistema. Olha aí, ele acendeu o LED, está mostrando os dados, ligou o climatizador. O que aconteceria se desse algum defeito, algum mau contato nos cabinhos que estão ligados ali no sensor de umidade? O que aconteceria? Bom, no loop lá do código que eu escrevi, eu defini da seguinte maneira, que se ocorrer algum erro de leitura, algum erro ao medir as variáveis de umidade e temperatura, que imprime na tela do LCD a mensagem de erro, ele vai imprimir e assim vai ser possível saber que algum problema está acontecendo. Olha aí, medindo temperatura, o sistema está ligado, dá para escutar o climatizador, mostrando que o climatizador está ligado, no caso o relé, né? Ok. Vou desligar aqui, ó. Esse aqui é o fio conectado ao pino de dados. Vou desligar ele para mostrar o que vai acontecer. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Desliguei. Estou mostrando aqui agora o visor. Ele ocorre esse pequeno atraso. Olha lá. Todos os LEDs estão acesos. Ele não... Olha lá. Já está em estado de erro. Desligou o climatizador. Os 3 LEDs acenderam. Então está funcionando da seguinte maneira. Isso está lá no loop, no void loop, lá no código, nos algoritmos do projeto. Aí é o seguinte. A luz vermelha, quando ela acende sozinha, quando o climatizador está ligado. A luz amarela acende sozinha e a luz vermelha apaga quando a temperatura está abaixo de 25 graus. O verde só acende e os outros ficam apagados quando a temperatura está abaixo de 20 graus. E os 3 LEDs acendem quando está em estado de erro. Conforme eu estou demonstrando aqui. Vou aproximar mais da telinha para ficar mais visível. Ok, é isso. Se eu conectar de volta, colocar lá. Aqui, ó, vou mostrar aqui. São nos pinos digitais.
Definido como saída digital lá. Isso é definido, obviamente, no código que é enviado para a placa. Que é a placa que vai controlar o sistema. Voltou a funcionar. Bom, isso aqui deu bastante trabalho para fazer, eu resolvi postar no YouTube. Isso aqui eu fiz um projeto que eu fiz para uma disciplina de automação industrial. Então é o seguinte, quem tiver interesse em saber acessar o código e quiser realizar o projeto, eu vou disponibilizar, se esse vídeo chegar a pelo menos 1000 curtidas e mais de 100 likes. Então se bater 100 likes e 1000 curtidas, eu faço isso. O meu canal é um canal artístico, só que como eu gosto muito de tecnologia e mexo com arte também, com marionetes, com pintura, desenho, por isso esse canal ele é de arte, ciência e tecnologia. Então se inscreva, dê joinha, aperte o sininho no sinal e tudo mais. Isso aí que o pessoal do YouTube gosta de pedir. Valeu aí. Vamos bater aí, ó, 100 likes, 1000 visualizações, beleza? Se bater, eu disponibilizo o código e o esquema aqui realizado.